Estou só abrindo aqui o arquivo, gente. Vou partilhar a tela com vocês só um minutinho. Acho que é este aqui. Pronto. Então, gente, eu vou só partilhar a tela agora, que eu consegui abrir o arquivo. Estava com um problema. Hoje nós vamos continuar. Vou aproveitar que já deu agora sim, 19h30. Eu vou mandar aqui para vocês o link da chamada. Eu fiz igual vocês pediram, tirei o número da matrícula, tá bom? Eu acho que já vai, nesse link já vai 100. Só eu pegar o link aqui para poder mandar aí no chat. Aqui então, gente, ó, tá indo o linkzinho da chamada, tá bom? Como vocês pediram, só então o nome e o e-mail, tá? Então, hoje nós vamos continuar, como eu falei assim, o nosso enfoque é aplicação prática de limite, tá bom? Mas na última aula a gente falou sobre a definição formal do limite, perdão, de continuidade. E hoje, então, eu vou usar o início da aula para poder falar sobre a definição formal de limite, tá bom? Só escrever a definição de formal de limite. Hoje, então, a nossa aula número 4, falar a definição formal de limite e depois passar para o que interessa, que então são o cálculo de limites, propriedade de limites, tudo de maneira intuitiva, tá bom? Então, nossa aula 4, iniciando agora, 31 de maio, ok? Então, hoje então a gente vai falar, então, apresentar no início da aula, né, a definição formal de limites, ok? O que significa ficar perto, né, próximo, né, que a gente estava falando na última aula, essa noção de limite, mas formalizar o que é estar perto, o que está próximo matematicamente, para depois a gente poder passar para as propriedades, tá bom? Como eu falei, não se preocupem com esse pedaço, essa parte rigorosa não faz parte do curso, a não ser que fosse um curso de matemática, tá bom? Mas é o que define tudo que a gente vai estudar daqui para o final do curso, tá bom? Então, na última aula a gente falou sobre continuidade, né? A gente passou a definição formal de continuidade. E aí agora, então, eu vou passar para vocês a definição formal do que é o limite de uma função, tá bom? A gente já vinha apresentando essa notação, só para voltar aqui um pouquinho, o limite já apareceu aqui em alguns momentos. Lá na aula anterior, ela viu? Limite aparecendo. Agora, vamos formalizar o que significa essas coisas, tá bom? Para depois a gente continuar usando igual foi aqui para trás, de maneira intuitiva, tá bom? A definição formal de limite é o seguinte, então. Nós vamos dizer que o limite de uma função, né, o limite de f de x, quando x tende a um valor p, ou seja, quando x fica próximo de um valor p, é um número L, ok? Então, chamando até limite de L, C e somente C, isso quer dizer, então, o que significa, né, x está perto de p, o que significa f de x ficar perto de L, significa para a gente o seguinte, para todo número positivo epsilon, nós conseguimos encontrar, lembra esse símbolo na aula passada, eu falei que esse A de cabeça para baixo significa para todo, e esse E ao contrário significa existe, tá bom? Então, existe um delta positivo que depende, a princípio, desse epsilon, a gente escreve assim, delta dependendo de epsilon positivo, tal que se x está próximo de p, e aí escrever próximo de p, o quanto eu quero que ele fique próximo? Eu quero que ele fique próximo delta de p, ok? Então, a diferença entre x e p for menor que delta. Então, isso significar para a gente que a diferença entre f de x e L é menor do que esse epsilon. Ou seja, x próximo de p, então f de x está próximo de L, tá bom? Só para a gente tentar, de alguma maneira, entender isso,
por exemplo, o que a gente está dizendo, esse está próximo, né? A gente fez esse exemplo, fez ele intuitivamente, né? Se a gente parar para pensar, nós fizemos intuitivamente. Aqui eu vou tentar desenhar um eixo, outro eixo. Vamos pensar na seguinte função, tá bom? Olha só, estou dizendo f de x é x mais 1, por exemplo. Nós fizemos o limite dessa função quando x tende a 1, por exemplo. O gráfico dessa função... Opa, queria usar a retinha de novo, não foi, agora vai. O gráfico dessa função é algo desse estilo, assim, tá bom? Estou fazendo tudo aproximado. Aqui é o número 1, aqui é o menos 1. Então, o x igual a 0, vamos imaginar que o x igual a 1 fosse aqui. Então, a nossa questão era o seguinte, né? Verificar que o limite de x mais 1, quando x tende a 1, é o número 2. Intuitivamente, a gente falou o seguinte, se o x está perto do número 1, então, se o x está perto aqui de 1, eu fiz o desenho de vermelho. Quando a gente, né, nessa função, até por ela ser contínua, quando a gente calcula o f de 1, ele dá 2. Okay? Então, nós estamos dizendo que o f, vou pegar aqui, sei lá, de laranja. O f de x vai ficar próximo de 2, ok? Próximo quanto? Tanto quanto nós quisermos deixar x perto de 1. Uma coisa influencia na outra, tá bom? Então, é isso que está dizendo para a gente essa noção formal. Então, assim, x está perto um tantozinho delta, então a distância entre os valores de x aqui no meio e 1, no caso, né, no nosso exemplo, é no máximo delta. Então, a função não fica a distância de L no máximo, né, não mais do que Y, tá bom? Você controla onde a sua função vai estar, tá bom? Eu dei um exemplo na aula passada de como prova matematicamente tal coisa, certo? Como é que eu poderia matematicamente provar que o limite de x mais 1, quando x tende a 1, é o número 2. Entretanto, esse aqui é um caso de função contínua, a gente viu na aula passada. Então, como eu estou apresentando algo, né, novo hoje, uma definição nova, o ideal seria apresentar né, o porquê definir limite, né? Se, por exemplo, essa é contínua, professor, então a definição da aula passada fala sobre continuidade, não precisava dessa definição, realmente é isso. Mas, por exemplo, se eu pegar formalmente aqui a seguinte função que a gente já trabalhou, vou até aproveitar o quadro para voltar, lembra que a gente calculou o seguinte limite, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, a gente viu que esse limite é o número 2, tá bom? Nós vimos que esse limite é o número 2. Entretanto, se nós pensarmos isso aqui como uma função, né? Pensarmos, não, isso aqui é a nossa função f de x, observe o seguinte, só para recordar, f de x, então x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ela não está definida em x igual a 1, ou seja, eu não posso trocar o x por 1 aqui. Por quê? Porque se eu tentasse trocar o x por 1, eu ia ficar com o seguinte, 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Ia ficar com 0 sobre 0, e isso é uma indeterminação, a gente não pode dividir por 0, tá bom? Nós calculamos, eu vou só, né, aqui, ó, vamos voltar aqui, sem ser a aula passada, a aula anterior, né? Então, 2 aulas atrás, nós calculamos esse limite, tá bom? Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 é 2, tá? Nós fizemos, reforcei na aula 3, mas eu falei dele aqui também na aula 2, ó, a gente fez o gráfico, tá bom? Então, não é a primeira vez que esse limite aparece. Só que aqui, como eu falei, nesses casos, sempre foi intuitivamente, tá? Então, provar matematicamente é diferente, tá? Então, assim, seria o que matematicamente, né? Verificar que tal limite realmente é 2, tá? Verificar que esse limite é 2 significaria mostrar o que está escrito aqui, ó. Para todo epsilon positivo, a gente encontra um delta, que a princípio depende desse epsilon, que satisfaz essa relação, tá? A maneira como a gente faz isso, então, eu ensinei lá atrás, é sempre esse delta é sempre achado de trás para frente, tá bom? Hoje eu vou só dizer quem é o delta, porque eu falei, eu não quero gastar muito tempo com essa parte, que o nosso objetivo é aplicação de limites, tá bom? Mas então, provar que isso aqui, que esse limite é 2, então eu vou até escrever assim, né? F de x é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, provar que o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 2, certo? Porque é isso que a gente está falando aqui. Então, o nosso exemplo seria assim, mostre que tal coisa acontece, tá bom?
Mostrar, então, que esse limite é 2 significa o quê? Significa mostrar que... Vou até, em vez de usar símbolo matemático, eu vou escrever mesmo, tá bom? Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que se x está perto do número 1, esse tanto delta, então a nossa função vai ficar perto do número 2, que é o limite, está fazendo o papel do L, lembra lá, né? O 2 está fazendo o papel do L para a gente. Não será a distância de f de x até 2 não será maior do que epsilon, tá bom? E aí, quem vai ser este delta, né? Então, de fato, para todo epsilon maior que zero, tome delta, ok? Eu ensinei como é que a gente faz a construção desse delta na aula passada, mas só se você tiver curiosidade de resolver outros exercícios assim, tá bom? Então, tome o delta dessa maneira, tá bom? Esse delta ainda vai ser, então, um número positivo, porque epsilon é positivo, o módulo é positivo, mais um, acabou, ok? Então, a gente escolhe o delta assim, e aí agora é só a gente aplicar a continha, ok? Então, assim, opa, perdão, não quero usar o retângulo, assim, se x está próximo esse tanto do número 1, nós conseguimos verificar que o f de x vai estar muito próximo do número 2, ok? Então, à medida em que a gente diminui isso aqui, a gente diminui ainda mais essa distância de epsilon, de 2 de f de x até 2, ok? Então, quem é f de x menos 2? Olha, f de x menos 2 a nossa função f de x é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Menos 2, ok? Agora aqui eu preciso fazer essa continha, né? Como é que eu faço, né? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ok? Então, eu comentei com vocês, a gente viu que o gráfico dessa função, ela se assemelha muito ao gráfico da função x mais 1, até por isso que eu falei do x mais 1 aqui atrás, tá bom? Então, deixa eu quebrar a página só para pôr uma observação aqui, ó. Então, observação. Vou pôr, sei lá, de verde, tá? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, eu posso fatorar como sendo x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui, por exemplo, gente, você consegue encontrar lá em produtos notáveis. Antigamente, era na 7ª série. Hoje a nomenclatura mudou, eu imagino que seja o 8º ano o conteúdo, tá bom? A diferença de quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, você fatora como a menos b, a mais b. Né? Aqui no nosso caso, a gente tinha quem? Né? X ao quadrado menos 1, e eu consegui então fatorar, né? 1 é 1 ao quadrado. X menos 1, x mais 1, ok? Quando a gente está calculando o limite, então, a gente já comentou isso também, o limite significa o que você quer entender com a função quando ela está próximo do número, no caso, quando está próximo do número 1, tá bom? Então, quando a gente está calculando esse limite aqui, lembra lá, até se você voltar à tabela que a gente já fez aqui atrás, ó, a gente fez uma tabelinha aqui atrás, lá, deixa eu achar essa tabelinha aqui um pouquinho, a vantagem desse quadro é isso. O x fica perto, mas ele nunca assume o valor, tá vendo? Ele está perto, mas ele não é, no caso, o número 1. Ele está perto, mas não é o número 1, ok? Então, o x, só para voltar aqui então, continuando nossa aula, o x não é o número 1, tá bom? Então, só nesse limite aqui, o x está perto de 1, mas o x não é o número 1. Porque se fosse o número 1, eu teria esse problema aqui, né? Ó, 0 sobre 0, eu não posso dividir, tá bom? Mas como o x não é o número 1, então eu posso fazer a simplificação. Qual a simplificação? Olha, eu tenho x menos 1 multiplicando e tenho x menos 1 dividindo. Então sobra só o x mais 1 em cima, multiplicando, ok? Isso aqui, ó, essa passagem aqui, perdão, é porque o x não é o número 1. Se ele fosse o número 1, ia ficar 0 dividido por 0, a gente não poderia fazer. Então a gente pode pegar isso aqui e fatorar como sendo, então, x mais 1 menos 2. Então isso fica quem? X menos 1, perdão, x menos 1, ok? E aí, quem é x menos 1? X menos 1, ele é menor
tenho x menos 1 menor do que delta, certo? Só que, observa o seguinte, e isso aqui é x mais 1 menos 2, x menos 1. E isso, então, menor do que delta, ok? Então, como delta, então, é epsilon sobre x mais 1, então isso fica menor do que epsilon. Então, acabou o problema, ok? Então, na verdade, gente, aqui podia ser mais simples. A gente pode simplificar a nossa conta. Tome delta igual a epsilon, ok? Então, se x menos 1 é menor do que delta, aqui já sai direto, olha só. Até a escolha que eu fiz foi feia, né? Então, se eu escolhi delta igual a epsilon, então é x menos 1, isso é menor que delta, e delta é igual a epsilon, então a função fica menor, né? F de x menos L fica menor do que epsilon, e pronto, está provado por limite, ok? Então, essa é a importância do... Pode parecer bobeira, mas assim, a essência do estudo do limite está aqui por trás. Como eu falei, o nosso curso vai ser só sobre a parte intuitiva, tá bom? Mas algumas coisas a gente tira daqui. Então, por que eu não posso simplesmente... Você fala, professor, mas se vai ser só a parte intuitiva, por que a gente não pode pular isso? A gente não pode pular isso porque tem algumas partes fundamentais que é que a gente vai usar ao longo do nosso curso inteiro para calcular essa noção intuitiva, tá bom? Uma delas a gente vai usar aqui, eu vou explicar aqui agora, quando a gente for fazer assim, intuitivamente, a gente vai fazer essas simplificações que eu fiz aqui de maneira direta, tá bom? Isso porque o que a gente está aprendendo agora sobre o limite é que a gente vê que é um conceito local. Então, se funções, eu já vou escrever tudo isso que eu estou falando, mas se funções coincidem em muitos valores perto de um número, por exemplo, nossa questão no número 1, então, não importa o que acontece com essas funções no número 1, mas perto de 1, sim. Ou elas vão ter o mesmo limite. É isso que vai permitir a gente calcular de maneira intuitiva, tá bom? Mas uma coisa de imediata que a gente tem de usar essa noção formal do limite é o seguinte: o limite não pode ter dois valores. Por exemplo, não pode você vir aqui calcular esse limite e encontrar 2 e outra pessoa ir lá encontrar 3, tá bom? Só existe um valor possível para o limite. E aí, por exemplo, provar que só existe um valor possível para o limite só é possível usando esse epsilon e delta, tá bom? Então, assim, essa é uma coisa bem importante. Para nós serve de guia. Olha só, o limite só pode ter um único valor. Então, mesmo que você não saiba qual é, se você encontrou um valor e um colega encontrou outro valor, pelo menos um dos dois tem que estar errado, né? Ok? Porque só tem uma única resposta possível. Então, uma primeira consequência de tudo que eu falei aqui agora, que é importante para o nosso curso, é o seguinte resultado, que a gente chama de teorema, que garante a unicidade, ou seja, o limite é único. Unicidade do limite. Ok? O que esse teorema fala, né, de maneira resumida? Se você encontra dois possíveis limites para uma função num ponto dado, então é porque esses valores, na verdade, têm que ser o mesmo, ok? A gente escreve da seguinte forma. Se o limite de f de x, porque pode não existir, tá? A gente vai ver casos lá na frente onde não existe. Se o limite de f de x, quando x tende a p, existe, ok? Então, esse valor de 1L é um número que existe, tá bom? Então, ele não pode ser mais nem menos infinito. Então, L é único, ok? Não tem dois valores possíveis. Por exemplo, se a gente calculou esse limite aqui, ele foi 2, então não vai ter outro valor possível para esse limite, ele só pode ser o número 2, tá bom? Por que isso é verdade? Então, por que isso é verdade, né? Então, demonstração disso. Em geral, quando a gente quer mostrar que na matemática uma coisa é única, a gente supõe que tem dois. Então, assim, seria a mesma coisa que eu vim aqui dizer para vocês. Olha, gente, supõe que tem um outro limite aqui diferente de 2, sei lá, um número A, por exemplo. E aí o nosso objetivo seria fazer o quê? Verificar que o A precisa ser, na verdade, o número 2, tá bom? Aqui o que a gente faz é o seguinte, supor que tem dois limites diferentes. Então, suponha... Isso chama prova por contradição, tá bom? Você nega o que você quer justificar e chega em uma contradição, tá bom? Então, a gente faz o quê? A gente supõe que existe dois possíveis valores para o nosso mundo. E aí, então, esbarra que
eles, na verdade, têm que ser únicos. Tá bom? Então, suponha que nós tenhamos a seguinte coisa. Limite de f de x, quando x tende a p, igual a um valor L1, e limite de f de x, quando x tende a p, um valor L2, ok? Qual é o nosso objetivo, então? Se o limite é único, objetivo mostrar que L1 igual a L2, né? Se o limite é único, então nossa conclusão é que esses números que a gente encontrou aqui em cima e aqui embaixo, na verdade, são o mesmo, ok? E como é que a gente faz isso? A gente faz negando. Então, de fato, se os limites forem diferentes, pois não? Alguém? Sim, professor, com licença. Tem uma colega tentando entrar, ela não recebeu o convite, que deu algum problema no, é, na matrícula dela, não sei exatamente o que que aconteceu, mas ela não recebeu o convite. E ela está tentando entrar. Bom, quando você falou comigo aqui no fone, eu até voltei aqui agora e não tem nenhum. É porque já caiu o convite dela. Vou falar Ah, para ela tentar de novo, tá? ok, enquanto isso eu vou prosseguindo aqui, tá bom? Tá Aí, bem. se a hora que ela for tentar, se você puder me avisar. Aviso sim. Pronto. Então, se esses números fossem diferentes, por exemplo, pensando no nosso problema, né? Se o 2 e eu encontrasse um outro número A, se esses números fossem diferentes, o que a gente tem pela definição do limite? Nós teríamos o seguinte, né? Se eles são diferentes, então, para todo epsilon positivo, pensando no primeiro caso, tá bom? Estou pensando no primeiro caso. Para todo epsilon positivo, nós encontraríamos um delta 1, tá bom? Por que chamei de delta 1? Está associado ao primeiro limite. Um delta 1 positivo, tal que se o x está perto desse, né, perto no máximo delta 1 do nosso ponto P, a nossa função ficaria próximo do valor L1, no máximo esse número epsilon, ok? Ou pôr de outra cor, para não misturar, por exemplo. Agora pensando no L2, vou até grifar de verde aqui. Então, se o limite de f de x também fosse L2, então para todo epsilon positivo, existiria um delta 2 positivo, tal que se o x está perto, no máximo delta 2 de p, a função ficaria perto do número L2, no máximo epsilon, ok? E agora, então, o nosso objetivo é mostrar que o L1 é igual a L2, certo? Então, a gente vem e olha aqui, olha, L1 menos L2, a gente vai usar uma propriedade de módulo. O módulo de um número é sempre positivo, tá bom? Nunca pode ser negativo. Então, o módulo é sempre positivo. Vou até começar aqui para ajudar a gente a lembrar, ok? O módulo de qualquer número é sempre positivo. Como eu tenho L1 menos L2, eu sei o que acontece quando eu faço f de x menos L1 e f de x menos L2, ok? Então, o truque aqui é somar e subtrair f de x. Eu botei até de vermelho porque quando a gente soma e subtrai um número, é zero. Então, se eu só acrescentei zero em qualquer coisa, eu não mudei nada, né? Nosso ainda continua igual. Então, eu posso escrever o seguinte, deixar bonitinho aqui, ó. Por exemplo, L1 menos f de x mais f de x menos L2. Né? Até destaquei em parênteses para a gente ver. E vou usar uma propriedade do módulo, então deixa eu pôr aqui, em cima, puxar de observação, tá bom? Puxar aqui de observação. Quando a gente tem a diferença ou a soma entre dois números em módulo, a gente usa uma propriedade, que é a propriedade conhecida como propriedade triangular. A soma de dois números em módulo é sempre menor ou igual que a soma desses módulos. Ok? É chamada de desigualdade triangular porque ela reflete o que acontece num triângulo. Em qualquer triângulo, qualquer um dos lados é menor do que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, se eu pego A, é menor que B mais C. Se eu pego B, é menor que A mais C. No máximo, acontece a igualdade. E pego C, é menor que A mais B. Então, assim, essa propriedade os módulos satisfazem. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade do módulo. Então, eu tenho uma soma, então isso fica menor ou igual que o módulo de um deles.
mais o módulo do outro. Ok? E L1 menos f de x, ele tem um sinal trocado com f de x menos L1, né? Olha só, eu troquei o sinal do L1 e troquei o sinal do f de x. É também uma propriedade do módulo que o módulo de qualquer número e do seu simétrico é o mesmo, né? Então, por exemplo, o módulo de 5 e o de menos 5 é a mesma coisa, é sempre o número 5. É a distância, né, do número até a origem. Então, este aqui é menor que epsilon sobre 2. E este aqui, né, o que estava de verde, é menor que epsilon sobre 2. Se eu somo metade de epsilon com metade de epsilon, isso é o epsilon. Então, o que a gente está falando? Que, conclusão, né? O que a gente está dizendo? Que zero é menor ou igual que a diferença. Isso é menor que epsilon para todo número positivo. O problema é que, se isso é menor para todo número positivo, se eu penso no 0,01, ele é menor. Se eu penso no 0,001, ele continua sendo menor. Se eu penso 0, um monte de 0, 1, ainda ele é menor. Então, qual a única possibilidade, né? Como o módulo é sempre positivo, é que quem está aqui dentro seja zero, ou seja, esse módulo é zero. Se esse módulo é zero, então é porque o número que está lá dentro é zero, né? O único número que tem módulo zero é o zero. Então, os limites são iguais, ok? Então, essa era uma consequência que é importante, tá bom? Digamos, a única demonstração formal importante no curso que eu vou fazer usando o epsilon e delta era essa. Mas o que a gente precisa tirar daqui é que o limite, quando existe, ele é único. Você não pode encontrar dois valores diferentes para um mesmo limite, tá bom? Então, esse é um teorema importante. Então, vou até circular ele aqui para gente. O limite, quando existe, é único, tá bom? Só pode ter um valor possível para encontrar. E isso vai ser importante porque agora o que a gente está comentando é que, vou pôr aqui como observação, né? Então, uma observação que é importante para a gente poder caminhar até para finalizar a aula, então, ela vai ser a segunda observação, mas vai ser assim, o que a gente vai considerar de mais importante no curso, na verdade, é uma consequência dessa segunda observação, tá bom? Mas então, a primeira, na aula passada, a gente falou sobre continuidade, tá bom? Nós falamos sobre continuidade e falamos sobre limite, tá? A gente pode resumir tudo isso da seguinte maneira: quando que uma função vai ser contínua, tá bom? Então, quando que uma função é contínua no número p? Nós vimos que o limite, né, da função precisa coincidir com o valor da função em p. Então, a gente pode escrever isso em símbolos da seguinte maneira: o limite de f de x, quando x tende a p, é simplesmente o f de p, ok? Quando a função for contínua. Aqui tem incluso três coisas que a gente precisa saber sobre função contínua. A primeira é que para a função ser contínua, o limite precisa existir. Depois, o valor da função no ponto precisa existir. E tudo isso ainda tem que coincidir, tá bom? Então, por exemplo, só para voltar aqui, esse foi um exemplo que a gente já usou bastante, né, nesse curso. Esta função não é contínua. Por quê? Ela tem limite, certo? O limite existe. Porém, o f da função no ponto não existe, né? Uma indeterminação. Então, esta função é um exemplo de uma função que não é contínua. A gente agora não precisa se preocupar com epsilon e delta para verificar se a função é contínua ou não. A gente tem que verificar essas três coisas. O limite precisa existir, né? À esquerda. À direita, o valor da função no ponto precisa existir. E tudo isso tem que coincidir. Não basta só que os dois existam, tá bom? Depois a gente vai ver exemplos, mas não basta só que os dois existam. Eles ainda precisam coincidir, tá bom? A segunda observação, que é o que eu falei assim, que é importante, e dela a gente tira a terceira, que é o que a gente usa na prática para calcular limites, é que esse conceito de limite, ele é local, ok? Então, o conceito de limite não é uma coisa absoluta. É algo local. Por que local? Porque importa para a gente só o que está acontecendo perto, próximo, na redondeza, na vizinhança de um ponto. Não exatamente naquele ponto, ok? Então, é claro, se você mudar o ponto, você também mudou o seu local de referência. Então, ele fica sendo sempre algo local, tá bom? Então, isso aqui a gente pode dizer que o limite de f de x, quando x tende, ou seja, fica próximo ao número p,
ele não depende do que a função f, do que acontece com a função f em x igual a p, tá bom? Então, não depende do valor de f, do valor que f de x assume em x igual a p. Só para voltar, né, não custa voltar. O limite, a gente então, comentou nas duas últimas aulas, hoje eu só usei esse resultado, mas o limite dessa função aqui, quando x tende ao número 1, é 2, ok? Não importa o que acontece no x igual a 1. Observe que nesse exemplo, ele é bem bom por isso. O f de 1 não existe. Ele dá 0 sobre 0, né? Então ele não existe. O f de 1 não existe, mas o limite ainda existe, tá bom? Então, importa só o que está acontecendo próximo do número 1. Não o que está acontecendo no número 1. Por isso é um conceito local, tá bom? É um conceito local. Desta observação, a gente tira a terceira, que é o que a gente vai usar na prática, no dia a dia, para poder calcular os limites. Então, vou pôr aqui, sei lá, de vermelho, que é o seguinte. Se duas funções são tais que elas coincidem em diversos pontos, né, perto de um número p, exceto possivelmente nesse próprio p. Ou seja, a gente vai ver no exemplo, eu vou usar isso de exemplo aqui agora. Então, o limite das funções, né, se um existir, se o limite de uma delas existiu, da outra existe, coincide, tá bom? Então, escrevendo isso formalmente é o seguinte, então, sejam f e g duas funções. Ok? Duas funções. Se existe um delta positivo tal que f de x é igual a g de x, vou até destacar aqui, f de x igual a g de x, para todo x diferente de p, desde que x esteja próximo de p, tá bom? Então, com 0 menor que x, ou seja, x está próximo de p no máximo delta, tá bom? Ok? Então, as funções coincidem em toda uma vizinhança. É o exemplo que eu falei lá atrás da função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. A gente vai ver ela comparada com a função x mais 1. Se o limite, digamos, de uma delas existe, então, for L, então o da G também vai ser L. Ou, perdão, no caso, o da F vai ser L. Então, se o limite de G de x quando x tende a P for L, então o limite de F de x quando x tende a P vai ser L, ok? Então, esta é o... Vou grifar tudo, tá? É o que a gente usa na prática para poder calcular limites, tá bom? Ok? Então, como que a gente usa isso para calcular limite? Olha, então vamos ver o seguinte exemplo. Vamos começar com o exemplo que a gente já fez, depois a gente passa para outro, tá bom? Vamos chamar, então, de f de x a função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E a função g de x, a função x mais 1, ok? Nós já falamos, já fizemos o gráfico dessas duas funções. Nós já vimos que elas têm os limites coincidindo e tudo mais, tá bom? Mas, então, o que a gente percebe? Que se o x não for o número 1, então x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual a x mais 1. Ó, por que isso, professor? Na verdade, a gente usou aqui assim atrás, ó. Ó, tá aqui na observação. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é o x mais 1, ok? Então, se eu estou perto do número 1, essas duas funções coincidem, ok? Aonde que elas não vão coincidir? Não vão coincidir exatamente quando o x for o número 1. Por quê? Quando o x é o número 1, a gente viu que essa função f sequer está definida, ok? Pelo que a gente está falando lá atrás, né, pela essa observação 3, se eu sei que o limite de uma delas existe, no caso, o da g, eu sei que ele vale o número 2, por exemplo, que essa função é contínua, então o limite desta outra função também vai ser o 2, tá bom? Então, assim, como o limite de g de x, quando x tende a 1, a gente está falando do número 1 ali, né?
ou seja, é o limite de x mais 1 quando x tende a 1, isso dá o número 2. Então, concluímos o seguinte, sem precisar usar epsilon e delta, tá bom? Então, concluímos que, dois pontos, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ok? Vai ser igual ao limite de x mais 1, quando x tende a 1, e esse aqui é o número 2. Então, eu não me preocupei com epsilon, não me preocupei com delta, nem nada do tipo, tá bom? Nós vamos falar na próxima aula sobre propriedade, mas eu quero usar para fazer mais alguns exemplos, porque eu fiquei sempre nesse exemplo aqui, né? Eu explorei o fato de já ter usado ele. Agora eu quero passar outro exemplo que, por exemplo, a gente não fez até agora, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Como é que eu uso isso na prática, né? Eu fico fazendo assim, assim, assado. Então, na verdade, é o seguinte. Imagina que tem o seguinte problema para vocês, ó. Calcule o seguinte limite. Limite de x ao quadrado menos 4, por exemplo, sobre x menos 2, quando x tende a 2. Ok? Então lá, calcule esse limite. Então, você tem uma opção de fazer o quê? Montar a tabela, ver o que acontece quando o x está se aproximando de 2, valores maiores, menores que 2, e ver o que vai acontecer com essa função, tá bom? Será que ele vai estar perto de qual valor, tá bom? A outra é a gente usar essa observação 3, né? Que é o que eu falei que é importante para a gente aqui no curso. Como que eu vou usar esta observação 3? Da seguinte maneira. Lembra que eu falei aqui atrás, aqui assim, da produtos notáveis? Deixa eu voltar aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado, a gente fatora como a menos b, a mais b. Então, eu vou usar essa propriedade um pouquinho aqui de novo. Eu tenho x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que fazer x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E eu posso escrever, então, como sendo x menos 2 vezes x mais 2, ok? Então, se eu quero calcular esse limite, eu simplesmente vou fazer o seguinte, olha, né, quando o x está se aproximando de 2, ele está próximo de 2, mas ele não é o número 2. Então, não tem problema aqui embaixo. Por quê? Você vai lá e testa. Olha, se eu botasse o 2, né, o que acontece, né? Se eu substituísse o x por 2, ia ficar com 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Ia ficar com 0 sobre 0. Tem uma indeterminação, tem um problema. Eu não posso fazer esse limite, tá bom? Então, você fala assim, não adianta simplesmente substituir o x aí, igual acontece com funções contínuas. Entretanto, a gente pode fazer o seguinte, olha, a gente pode pegar a expressão x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 e fatorar como sendo x menos 2 vezes x mais 2 sobre x menos 2, ok? Aqui, como o x não é 2, então vou até reforçar isso aqui, como o x não é o número 2, então eu não estou dividindo por zero, eu não estou nessa situação que eu grifei de verde agora. Então eu posso simplificar. Então isso sobra o x mais 2, ok? Então, o que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo que a função x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, quando está perto do número 2, ela coincide com x mais 2. Na verdade, é um pouco mais que isso nesse caso. Para todo número que não é o 2, essas expressões coincidem, tá bom? Então, eu estou exatamente no que está falando essa propriedade 3. A propriedade 3 fala duas funções que coincidem, exceto num número p. Aqui ele fala que tem que ser numa vizinhança de P. Lá a gente tem mais do que isso, né? Vale para todo número que não for o 2, né? É mais só do que está numa vizinhança. É mais geral ainda, tá bom? Mas em particular vale o que está escrito lá. Então, calcular esse limite que foi pedido inicialmente, né? Então, este limite, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é a mesma coisa que calcular o limite de... Eu vou até escrever fatoradinho assim para a gente lembrar, tá bom? Porque na prática eu prefiro pôr assim. Mas se você quiser só colocar o limite de x mais 2, não tem problema, tá? Aqui a gente pode simplificar. Então é a mesma coisa que calcular o limite de x mais 2 quando x tende a 2. Esta aqui é um caso de função contínua, é só trocar o x por 2. Ficaria 2 mais 2 igual a 4. Então a gente calculou este limite, né? Ou seja, a gente está dizendo que quando o x está perto de 2, essa expressão aqui vai ficar perto de quanto? Do número 4, ok? Mesmo que o f de 2 não exista, né? Como a gente viu aqui agora, a gente tentar substituir f de 2, ele não existe, ok? Como a gente comentou na segunda observação,
esse é um conceito local. Por isso, não importa o que acontece com a função no número 2, mas sim o que acontece com a função quando ela está perto do número 2. Então, a gente conseguiu calcular esse limite sem precisar falar de epsilon, delta, nem nada. Por isso eu gosto de guardar um tempinho e fazer esses comentários para justificar essas passagens, tá bom? Mas, como eu falei, ele resulta de todo aquele comentário de epsilon e delta que eu falei lá, tá? Então, assim, não dá também só para falar, olha, vale porque vale, né? Então, assim, tem que tentar explicar o porquê, né? Então, agora a gente tem maneiras de calcular o limite sem pensar assim, olha, será que o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Faz sentido ou não, né? Então, a gente pode, de fato, aplicar essas coisas, tá bom? Com isto, então, eu tenho agora margem para poder falar com vocês sobre propriedades do limite e tudo mais, tá bom? Então, assim, para onde a gente vai caminhar agora. Antes eu quero... Então, vou aproveitar até porque, assim, hoje já está, né, em cima do horário, então não faz sentido eu começar com propriedades. Vou começar na próxima aula, tá? Vou fazer mais alguns exemplos, tá bom? Vou fazer mais alguns exemplos aqui que vão ser úteis ao longo do curso, tá bom? Então, assim, sei lá, foi exemplo A, exemplo B, exemplo C. Exemplo C. Por exemplo, vou começar, então, vou começar de maneira disfarçada com uma propriedade limite, tá bom? Qual é a propriedade limite? O limite da constante é a própria constante. Parece que não faz sentido nenhum, né? Mas a gente já vai ver. O que ele está dizendo é o seguinte: se você tiver uma função constante, ou seja, por exemplo, f de x igual a 2, f de x igual a 3, f de x igual a 0, coisa do tipo. O limite vai ser esse próprio valor, ok? Intuitivamente, graficamente, isso faz sentido, tá? Então, assim, calcule o limite, sei lá, do número k quando x tende a p, ok? Isso aqui, na verdade, o que a gente está dizendo é que, então, já colocando a resposta, vou botar de outra cor, isso aqui é o próprio k, tá bom? Então, deixa eu dar um exemplo dentro desse exemplo. Tá, se eu falasse assim, ó, calcule o limite do número 10 quando x tende a, sei lá, 3. Isso aqui é o próprio 10, ok? Intuitivamente, por que que isso é verdade? Pelo seguinte, deixa eu montar o gráfico dela aqui. Pô, de preto. Então, eu vou fazer assim de maneira resumidinha o gráfico, tá? Senão também preciso gastar muito tempo com isso. Vamos imaginar que o número k está aqui, ok? Isso a gente aprende lá em matemática elementar, por exemplo. Qual é o gráfico da função constante? É uma reta paralela ao eixo x, ok? Então, se aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. É uma reta que passa pelo número k, e ela é paralela ao eixo y, ou seja, o y igual a k. Vamos imaginar que o nosso número p estivesse aqui, só para dar um exemplo bem bonitinho. Imagina que o p está aqui. O que acontece quando a gente escolhe valores de x próximo de p? A nossa função sempre vai ficar próximo do número k, né? Por quê? Porque justamente ela é constante. Então, não importa o tanto que a gente está perto de p, a nossa função sempre fica perto do número k, tá bom? Agora, como que eu posso justificar isso sem fazer todo esse desenho? Da seguinte maneira. F de x igual a k é uma função contínua. Como é que eu sei que ela é contínua? Bom, primeiro, então, bom exercício para vocês, vou deixar assim. Verifique isso. Ok? Então, verificar isso. Mas por que ela é contínua, então, intuitivamente? Como eu falei lá atrás no nosso curso, funções contínuas são funções que não têm saltos, não têm buracos perto do ponto P. Qualquer que seja o valor que você escolher para P aqui, a função não tem problema algum, ela continua valendo. Funções que não são contínuas são funções que aparecem assim, algo que aparece uma raiz, uma divisão, algo que você não possa substituir o x. Aqui a gente, ó, não posso substituir o x por 2. Aqui eu posso substituir o x por qualquer valor. Então, essa é uma função contínua, ok? Se essa função é contínua, o que a gente aprendeu sobre continuidade na observação 1?
voltar aqui para poder finalizar a aula. Observação 1 falava o seguinte: uma função é contínua, então o limite de f de x, quando x tende a p, é o valor da função f no p. Ok? Então, como a função é contínua, o limite de f de x, quando x tende a p, é o f de p. Opa, mas a nossa função é constante, certo? Qualquer que seja o número, né? O nosso f de x aqui é uma constante. Então, qualquer que seja o valor de x, o resultado dela sempre vai ser um número k. Então, pronto. O limite da constante, né? Resumindo, trocando em miúdos, o limite da constante é a própria constante, ok? Essa é uma primeira propriedade de limite disfarçado em exemplo, tá bom? É uma primeira propriedade de limite disfarçada em exemplo. Para eu fechar a aula, eu vou deixar um exercício para vocês pensarem. Então, exercício. Além da lista de exercício, que é bom vocês resolverem, então, calcule o limite de 3x menos 2 sobre... perdão, quando x tende a 2, tá bom? Esse limite aqui vai ficar de exercício para vocês fazerem, tá bom? Ele era o último exemplo que eu tinha preparado para vocês antes de falar sobre propriedade de limites, tá bom? Na próxima aula a gente vai, então, começar a propriedade de limites para poder nem sempre precisar ficar explorando coisas do tipo. Só porque às vezes, então, assim, porque às vezes falar de propriedade de limite, será que sempre eu posso resolver as coisas de maneira, assim, bem fácil? Deixa eu deixar alguns exemplos, mais dois aqui para vocês verem a importância de conhecer a propriedade de limite. Imagina que eu deixasse isso aqui para vocês, olha, calcule esse limite, a gente vai aprender isso. Raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3. E exemplo C, perdão, por exemplo, desculpa, viu? 2x menos 1, quando x tende a 1. A raiz de 2x menos 1 quando x tende a 1, tá bom? Como que a gente poderia fazer isso aqui? Calcular esses dois limites. A letra A vocês conseguem sem problema nenhum, tá? Só pelo que a gente já falou nas aulas anteriores. A letra B e a letra C, a gente vai... São funções também, ok? Então faz sentido perguntar esses limites. A gente... Na letra B eu não posso simplesmente sair trocando x por 3, porque eu vou ficar com a expressão do tipo 0 sobre 0. E aí como que eu posso resolver esse problema? Então, por meio das propriedades, a gente consegue resolver, tá? E esse é o objetivo, então, na próxima aula, é falar sobre as propriedades de limites, tá bom? Eu salvei aqui, eu vou voltar aí na tela para ver se tem alguma pergunta no chat, e vou aproveitar e mandar a lista de chamada de novo, tá bom? Vi que... Bom, a Isabel mandou, então acho que eu não preciso mandar de novo, mas... Nada, por dúvida, eu vou mandar mais uma vez, tá bom? Mas eu agradeço a Isabel que mandou a lista de chamada aí para a turma. Deixa eu ver aqui, então, cadastrar o e-mail. Tá, vou cadastrar aqui, Carolina, só um minutinho, que assim que eu encerrar a aula já cadastro, tá bom? Vou voltar aqui para ver se tem mais perguntas. A Letícia também pediu para cadastrar o e-mail. Mais ninguém? Algum comentário, alguma pergunta? Então, assim, os e-mails eu já salvei aqui da Letícia e da Carolina, que eu já mando o convite assim que acabar a aula, já mando o convite para vocês. Mas alguma pergunta, algum comentário sobre o curso? Professor, Pois não. lá no Moodle, Uhum. eu só consegui acessar até um determinado ponto. Aí teve algumas coisas que eu não consegui, porque eu não achei nem o 14, nem o 15. Só um Nem o item pouquinho. 14, nem o item 15. Eu não consegui achar para poder. Nem o 16, que aí precisava deles para acessar o 17, o 18, o 19. Não consegui. É É porque porque ainda só um não tinha pouquinho então. chegado? Então, porque na verdade, por exemplo, o 15 e o 16 são as aulas de hoje, né? Ah, tá.
Tá bom, Então, então assim, agora eu tô aí, assim, entendendo. a lista de exercício 17, ela depende da aula de hoje, né? Ah, tá. Então, Tá bom. assim, por isso, assim, eu deixo lá, porque assim, eu monto, mas algumas coisas eu deixo oculto. Aí, quando eu vou acrescentando, eu vou lá e deixo de ocultar, mas, por exemplo, a lista de exercícios já está no gatilho. Porque se eu tiver que fazer tudo assim, eu deixo algumas atividades pré-programadas, aí eu vou liberando, entendeu? É só para não poder. Para Entendi. eu me organizar melhor, eu render o tempo. Eu sento para mexer numa sala do Moodle, eu falo assim: olha, por exemplo, quando eu sentar para mexer hoje de vocês, eu vou pôr o vídeo da aula de hoje e esse PDF que eu uso aqui agora, certo? E já vou deixar, olha, qual que é a Tá lista de bem. exercícios da semana que vem. Então, eu já deixo ela lá. Mas se você olhar, por exemplo, a atividade 17 que está disponível, se você ler lá, está escrito assim: eu vou até aproveitar que eu já parei ela, eu vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Eu deixo assim, eu estou escrevendo até assim na frente para poder evitar, porque já vários perguntaram mesmo. Já começou a aparecer aí, né? Por exemplo, a atividade, ó, se olhar aqui, então assim, não ia ver mesmo a 15 nem 16, está oculto para os estudantes ainda, tá? Mas a 17 está aqui, ó, disponível após a aula do dia 31/5, né? Então, assim, 17 é a nossa lista 2, Ah, tá bem, agora eu disponível entendi. após a aula, né? Então, assim, por quê? Eu dependi dessa aula ainda, porque senão depois o aluno pega, oh meu Deus, mas eu nem estudei isso, já é lista de exercício. Então, eu já vou deixando a sequência. Pode ver, ó, a da semana que vem já tá aqui, mas ela já tá tão oculta que nem precisava pôr ainda, mas depois eu coloco lá, disponível depois da aula do dia 7. Aí vou fazendo assim, tá bom? Tá bem. Ok? Tá, obrigada. De nada. Professor, só mais uma dúvida aqui. Claro? Hoje é a segunda aula que eu estou participando. Uhum. Essa lista de exercícios, até agora a gente só tem essa lista 10, aí agora vai ser liberada 17. Ou Isso. tem mais alguma coisa fora isso? Não, só isso. De, Não, de, tá de, ok. de lista, sim, tem as aulas, o conteúdo, mas assim, se for que tá chegando hoje, né? Não, As a segunda aulas. aula hoje. Então, desculpa, então, a segunda aula hoje. As aulas que você perdeu, elas ficam na verdade, não só que você perdeu, todas ficam gravadas, tá bom? Então, assim, eu deixo tudo gravado e você pode depois assistir, se tiver alguma dúvida, me procurar, tá bom? Mas eu deixo tudo gravado e esse PDF aí, essa tela que eu apresento escrevendo o conteúdo, eu gero um PDF dela e deixo anexado lá. Aí as atividades são numeradas e sequenciais. Então, por exemplo, para você abrir a atividade 2, precisa ter aberto a 1. Para abrir a 3, precisa ter aberto a 2, tá bom? Justamente por conta desse momento, né? Então, assim, às vezes um aluno perdeu a aula ou entra depois, ou, ou tem atividades assíncronas, como eu já deixei, a gente tem que deixar às vezes para complementar a carga horária. Aí o aluno fala assim: oh, eu cheguei na prova e caiu esse conteúdo e não tinha visto, né? Então, quando eu ponho essa numeração sequencial, eu falo o seguinte: olha, se você abriu a prova, antes você abriu essa atividade, e nessa atividade tinha esse conteúdo, então eu fico respaldado também, entendeu? É Entendi, tudo, professor. tudo sequencial. Beleza. Muito Beleza? obrigado. Qualquer dúvida, você marca um atendimento aí, tá bom? Mas as gravações estão todas disponíveis aí na sala. Tranquilo, obrigado. De nada. Boa semana, viu? Obrigado para você também. Valeu. Mais perguntas? Comentários? Não, só isso mesmo, já Tá tirou ótimo. minhas Então, dúvidas. só ficar atento nesse sentido, tá bom? Eu deixo lá para eu poder já deixar organizado. Mas tem algumas que realmente ficam travadas por isso. Assim que a gente for acontecer na aula, vai liberando, tá bom? Tá bem. Professor, essa lista é para entregar? Não, como eu falei, ela é só assim. Nós fazemos as avaliações, né, os questionários avaliativos, e eles são baseados nessas listas. Baseado não, as questões são as que estão nessas listas aí, tá bom? E aí é para nortear o estudo de vocês. Mas não precisa me entregar nada, não, tá bom? Ok. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a gravação. E aí, assim que eu receber, deve gastar uns 20 minutinhos, eles me mandam a gravação, eu baixo, ponho no YouTube e disponibilizo para vocês, tá bom? Ok, professor, boa noite. Boa noite, boa semana, viu? Para você também.